Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Tributário Sem Mistério. Dia 16 de setembro foi meu aniversário e além de todo o carinho de vocês, com as felicitações e tudo mais, também ganhei um presente, uma lei nova para minha coleção de alterações legislativas que me deixam maluca. Quando eu estou terminando de entender uma lei, vem outra, né? Para bagunçar tudo. Sem açúcar, sem mistério, vamos conversar sobre essa lei nova, sobre atualização de valor de imóvel no imposto de renda. Vem. Bom, então assim, para entender o que tem de novidade, a gente precisa, e isso pressupõe a gente saber como que é hoje. Porque se tem novidade, é que mudou alguma coisa. Mas como é que eu vou saber o que mudou se eu não sei como é? Então, para nivelar todo mundo aqui e a gente ter uma consciência se essa alteração vai ser benéfica, se eu vou utilizar esse benefício dessa lei ou não, se faz sentido para minha realidade ou não, a gente precisa conhecer como é hoje e todos os contornos dessa legislação aqui de forma muito objetiva, tá? Imposto de renda, gente. Pagamos imposto de renda quando a gente tem o quê? Um plus, um acréscimo na nossa renda, certo? Sem mistério aí, né? Todo mundo paga imposto de renda, acredito, a maioria das pessoas pagam imposto de renda, sabe bem como funciona. Só que dentro desse tema do imposto de renda, a gente tem o chamado imposto de renda por ganho de capital, sobre ganho de capital, que é o quê? Se hoje eu comprei um imóvel por 100 mil e amanhã eu vender ele por 200 mil, esse ganho que eu tive de 100 mil, eu vou tributar, vou recolher imposto de renda, mas o imposto de renda é diferente da tabelinha lá do imposto de renda pessoa física. É uma tabelinha do imposto de renda sobre ganho de capital, que começa numa alíquota de 15%, já começa com 15% e vai até 22,5%. E aí, olha só, qual é a jogada? Todo ano, quando eu vou fazer minha declaração de imposto de renda e eu declaro este imóvel que eu tenho, que eu comprei, eu declaro pelo preço que eu adquiri, certo? Então, se eu comprei por 100 mil, todo ano na minha declaração vai ser esse valor de 100 mil. Eu não posso atualizar esse valor na minha declaração pelo valor de mercado todo ano, fazer uma atualização porque eu quero, porque eu acho que é justo. Não, porque a legislação só permite que eu atualize esse valor se eu fizer alguma reforma, alguma benfeitoria no imóvel. Eu preciso ter isso documentado, porque se eu cair em malha fina, eu tenho que comprovar. Por que o valor ali, quando eu comprei, eu coloquei 100 mil e no ano seguinte eu coloquei esse valor para 200 mil, declarei. Porque eu fiz benfeitoria, reforma no imóvel, então o meu custo aumentou. Ok, você tem documentação para comprovar isso? Mas eu conheço gente que atualiza todo ano e não dá nada. Tudo bem, aí você faz um favor para mim. Você pega o meu contato, as minhas redes sociais, manda isso para essa pessoa, porque daí quando der ruim ela me procura. Tá bom? Então, qual que é o problema? Se eu compro esse imóvel por 100 mil e eu vendo ele daqui, sei lá, 10, 15 anos, pode ser que o valor, não só pela valorização do mercado imobiliário em determinada região que eu tenho esse imóvel, mesmo pela inflação, sei lá, eu vendo ele por uns 800 mil. Então, de 100 para 800 mil, seriam 700 mil de ganho de capital, sobre o qual eu tenho que pagar o imposto de renda sobre ganho de capital, e a depender do valor, com a alíquota máxima de 22,5%. Então, essa lei que foi publicada agora em setembro deste ano, ela colocou a seguinte opção para você, contribuinte. Você pode atualizar este ano o valor do seu imóvel. Sabe essa atualização que não pode fazer de acordo? Esse ano pode. Você atualiza esse ano o valor, a diferença você só vai pagar 4%. Lembra que num ganho de capital numa venda futura, você começaria com 15%, certo? Então aqui o que a lei fala é, você pode atualizar esse ano para valor de mercado e a diferença do que você pagou para atualização, você paga só 4%, mas tem que pagar até dezembro desse ano, ainda esse ano, tá? No primeiro momento, uma pessoa leiga que escuta isso fala, bom, parece ser negócio, né? Porque eu só vou pagar 4%. Se eu fosse atualizar isso hoje para um valor de mercado para vender, eu iria começar em 15. De 4 para 15 é um bom benefício, só que daí tem a letra miúda na lei.
que é o seguinte: você não pode vender esse imóvel até 15 anos. Você tem que segurar esse imóvel até 15 anos, não pode vender. Ah, e se eu vender, o que acontece? Aí tem uma faixinha que eu coloquei na descrição desse vídeo para vocês, que o imposto de renda sobre ganho de capital, ele vai diminuindo até, quanto mais próximo você vender dos 15 anos, antes dos 15 anos, mas quanto mais próximo, maior vai ser a redução. Mas para não efetuar o pagamento do imposto de renda sobre ganho de capital, não pode vender antes de 15 anos. E aí é pensar, para você faz sentido? Se você precisar, por qualquer eventualidade, vender esse imóvel, você vai pagar mais do que você pagaria sem ter aderido a essa cobrança de 4%. Não tenho previsão de vender esse imóvel, vou ficar segurando ele, enfim. Tire suas próprias conclusões. Só quero orientar que existe esse fator na legislação. Todo mundo está falando aí, pouco se diz com relação a esse tempo de greve de venda, né? Não pode vender durante 15 anos, tá bom? Então, é uma forma, claro, é uma lei que foi pensada para dar, né, uma injeção aí no orçamento, porque para algumas pessoas isso faz algum sentido e aí vão fazer o pagamento. E aí, imagina, com esse prazo até dezembro, é uma grana entrando aí nos cofres públicos, né, do governo, tá? Mas fiquem atentos com relação a esses detalhes. E na dúvida, se o seu caso concreto vale a pena ou não, você procura um profissional especialista para te dar uma orientação, seja advogado, seja contador, tá bom? Para entender se no seu caso realmente vale a pena, para você não entrar numa furada, tá? Que na maioria dos casos não tá fazendo muito sentido isso, tá bom? E tomar cuidado, aqui a parte mais importante do vídeo, modéstia à parte, assim, esse é o momento mais importante do vídeo. Verifica se você não poderia se enquadrar numa hipótese de isenção de imposto de renda sobre ganho de capital. Por exemplo, o clássico, um dos clássicos, existem várias hipóteses, né? Mas uma das é você, com o valor dessa venda, usar integralmente para comprar um novo imóvel. Você não tem tributação de imposto de renda sobre ganho de capital. Também tem outras situações com relação ao único imóvel residencial, no limite, né, numa limitação lá de valor, enfim, verifica. Às vezes você entra nessa furada aí, pensando que você vai ter uma economia e na verdade você nem precisava recolher, imagina? Não deixe isso acontecer. Pensa com bastante carinho, com bastante cuidado, atenção, compromisso, responsabilidade antes de fazer qualquer coisa, beleza? Vou ficando por aqui, com meu cafezinho sem açúcar, sem mistério. Te espero pro próximo encontro.